Você está assistindo a este vídeo agora porque algo dentro de você sabia que era necessário. Não foi o algoritmo, não foi coincidência, foi algo maior. E nos próximos minutos você vai entender por que sua vida inteira, cada dor, cada perda, cada noite em claro, fez sentido o tempo todo. Fique até o final. O que você vai ouvir hoje pode mudar a direção da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já teve a sensação de que está carregando um peso que ninguém ao seu redor consegue enxergar? Que você luta, tenta, se esforça e mesmo assim parece que as coisas não se encaixam como deveriam? Que enquanto outros parecem seguir em frente com facilidade, você fica preso num ciclo que nem sabe como começou? Se você respondeu sim, mesmo que em silêncio, mesmo que só com um aperto no peito, então esta mensagem foi feita para você, não para alguém parecido com você, para você. E eu preciso que você entenda isso antes de continuar. O que você vai ouvir aqui não é motivação barata, não é frase de calendário, não é conteúdo feito para te fazer sentir bem por 5 minutos e depois sumir. Isso é uma palavra, uma mensagem que o céu está entregando hoje, agora, neste exato momento, porque há algo urgente que precisa ser dito sobre a sua vida. Você está numa fronteira e o tempo de cruzá-la chegou. Vamos começar pelo começo, pelo lugar que dói. Você tem mais de 35 anos, talvez mais de 40, talvez mais de 50. E olhando para trás, você consegue identificar um padrão que nunca fez sentido completo. Relacionamentos que deveriam ter dado certo e não deram. Empregos que pareciam promissores e desmoronaram. Projetos que você acreditou com tudo que tinha e que simplesmente não foram adiante. Pessoas que você amou profundamente e que de uma forma ou de outra foram embora. E em algum momento, talvez numa madrugada, talvez num momento de silêncio raro, no meio do caos da vida, você se fez a pergunta que a maioria das pessoas tem medo de verbalizar. Por que comigo? Não de forma amarga, necessariamente, mas genuína, com aquela confusão honesta de quem não entende o roteiro da própria história. E sabe o que é mais doloroso do que a pergunta? É quando você não encontra resposta. Quando você olha ao redor e parece que todo mundo tem uma explicação para a vida deles, e você está ali, com os cacos de coisas que deveriam ter dado certo nas mãos, sem entender o que fazer com eles. Isso tem um nome, mas não é o nome que o mundo costuma dar. O mundo chama de azar, de falta de esforço, de problema seu, mas o céu chama de algo completamente diferente. O céu chama de preparação. Antes de te explicar o que isso significa, eu preciso que você entenda uma coisa sobre como o Altíssimo trabalha. Porque é diferente de tudo que a lógica humana consegue processar. Nós, como seres humanos, medimos... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Valor por resultado visível. Medimos progresso por avanço externo. Medimos chamado por aplausos, por reconhecimento, por portas abertas que todo mundo consegue ver. Mas Deus não mede assim. Deus mede pela profundidade do que foi construído dentro de você
enquanto nada parecia acontecer por fora. Pensa comigo numa árvore. Uma árvore frondosa, daquelas que dão sombra, que resistem ao vento, que ficam de pé quando a tempestade bate. O que você vê é a copa, o tronco, a grandiosidade do que está acima do chão. Mas o que sustenta tudo aquilo? O que garante que essa árvore não cai? São as raízes. E raízes crescem no escuro, crescem no silêncio, crescem em direção ao que ninguém vê. A sua vida nesses anos de luta, de espera, de dores que pareciam não ter sentido, eram as suas raízes crescendo. E agora o céu está dizendo, a árvore está pronta para aparecer. Mas eu quero ir mais fundo, porque tem algo específico sobre você que precisa ser dito. Você nunca conseguiu se misturar completamente, né? Não de forma arrogante. Não porque você se acha melhor do que ninguém. Mas havia sempre algo. Uma sensação, uma percepção, uma forma de enxergar o mundo que te colocava numa posição diferente das pessoas ao seu redor. Você sentia coisas com uma intensidade que os outros não pareciam sentir. Você se preocupava com questões que os outros nem levantavam. Você tinha perguntas para as quais ninguém ao seu redor tinha respostas. E isso, com o tempo, foi se tornando uma fonte de solidão. Porque quando você é diferente e não entende por quê, a diferença parece um defeito. Parece isolamento, parece que tem algo errado em você. Mas e se eu te dissesse que essa diferença nunca foi um defeito? E se eu te dissesse que você foi desenhado diferente porque a missão que você carrega é diferente? Pensa em como Deus escolheu seus mensageiros ao longo da história. Não escolheu os mais populares, não escolheu os mais bem adaptados ao sistema, não escolheu os que tinham a vida mais organizada ou o currículo mais impressionante. Escolheu os que tinham passado pelo fogo, os que tinham cicatrizes, os que carregavam no corpo e na alma a marca das batalhas que travaram. Porque quem nunca sofreu não consegue falar para quem está sofrendo. Quem nunca foi ao fundo não consegue alcançar quem está afundando. A sua dor te qualificou. Cada lágrima que você chorou em silêncio foi registrada. Cada noite que você passou acordado, perguntando se ia conseguir aguentar mais um dia, foi ouvida. Cada momento em que você achou que estava invisível, você era visto pelo único olhar que realmente importa. E agora, esse olhar está te dizendo, chegou a hora. Mas espera, porque antes de continuar, eu preciso abordar algo que pode estar passando pela sua cabeça agora. Talvez você esteja pensando, isso soa bonito, mas eu já ouvi coisas assim antes. Eu já tive esperança antes. E quantas vezes essa esperança foi destruída? E eu respeito esse pensamento, porque ele é honesto, porque você não é ingênuo. Você já viveu o suficiente para saber que palavras bonitas, sem substância, não mudam nada. Então vamos falar com substância. Existe um fenômeno que pesquisadores chamam de crescimento pós-traumático. É a capacidade do ser humano de não apenas se recuperar da adversidade, mas de emergir dela com uma capacidade maior do que tinha antes de entrar na crise. Estudos mostram que pessoas que passaram por perdas significativas e que encontraram significado nessas perdas desenvolvem níveis mais altos de resiliência, empatia, criatividade e propósito do que pessoas que nunca enfrentaram grandes desafios. Em outras palavras, a ciência confirma o que a espiritualidade sempre soube. A dor, quando processada com intenção, não destrói, transforma. E o que você passou não te quebrou, mesmo que parecesse que ia. Você está aqui, assistindo a este vídeo, ainda em pé, ainda buscando, ainda acreditando que há algo mais. Isso não é pouca coisa, isso é evidência. Agora eu quero te levar a um lugar específico, um lugar dentro da sua própria história. Pensa num momento da sua vida em que você achava que tudo tinha acabado. Um ponto em que você olhou para a situação e não viu saída.
Pode ter sido uma perda financeira devastadora. Pode ter sido o fim de um relacionamento que você não imaginava viver sem. Pode ter sido uma doença, uma traição, uma decepção tão profunda que deixou uma marca que você ainda carrega. Você se lembra desse momento? Agora me responde. Você atravessou. Não de forma fácil, não sem cicatriz, mas você atravessou. Você está do outro lado daquilo que parecia ser o fim. E o que isso prova? Prova que existe algo em você que não pode ser destruído, algo que permanece quando tudo ao redor desmorona. Uma força que não é sua, porque se fosse apenas sua, você teria cedido muito antes. Isso é o que a espiritualidade chama de unção. É a presença de algo maior, operando através da sua fraqueza. E é exatamente nesse ponto que eu preciso que você pare e realmente absorva o que vou dizer agora. Você nunca foi feito para fazer isso no seu próprio poder. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma liberação enorme. Porque a maioria de nós, especialmente acima dos 35, fomos criados com a ideia de que precisamos dar conta, que pedir ajuda é fraqueza, que depender de algo maior é ingenuidade. E aí ficamos exaustos, ficamos sobrecarregados, ficamos com a sensação de que nunca somos suficientes. Mas e se o problema não fosse que você não é suficiente? E se o problema fosse que você estava tentando carregar sozinho o que foi designado para ser carregado em parceria com o divino? Você já reparou que as suas lutas mais intensas sempre vieram acompanhadas de uma busca mais profunda? Que foi exatamente nos momentos mais difíceis que você se aproximou do que realmente importa? Que foi na dor que você descobriu quem verdadeiramente está ao seu lado? Que foi na perda que você encontrou clareza sobre o que você realmente valoriza? Não foi coincidência. O sofrimento tem uma função espiritual que vai muito além da punição ou do abandono. O sofrimento é a ferramenta que Deus usa para remover tudo que não é essencial, até que o que resta seja apenas o que é real, o que é eterno, o que é verdadeiro. Pensa no ouro. O ouro não chega puro direto da terra. Ele precisa passar pelo fogo. O fogo queima a escória, queima as impurezas, queima tudo que não é ouro de verdade. E o que sobra? O que não pode ser destruído pelo fogo? O que é puro? Você passou pelo fogo, várias vezes provavelmente. E o que ainda está aqui? Você, sua fé, sua capacidade de ainda se mover em direção ao propósito, isso é o ouro que não pode ser destruído. Agora, eu preciso falar sobre algo que talvez você nunca tenha considerado sob essa perspectiva. As rejeições que você viveu. Pessoas que saíram da sua vida. Portas que se fecharam. Oportunidades que escaparam das suas mãos quando você estava tão perto. Eu sei que dói falar sobre isso, porque rejeição deixa uma marca diferente das outras dores. Ela atinge algo fundamental. A nossa sensação de pertencimento, de valor, de ser digno de ser escolhido. Mas e se eu te dissesse que cada rejeição que você viveu foi, na verdade, uma forma de proteção? Pensa comigo. Se todas aquelas portas tivessem se aberto, você estaria num caminho diferente, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. E talvez, provavelmente, você não estaria disponível para o que está sendo preparado agora. Tem uma diferença enorme entre ser rejeitado e ser redirecionado. E o problema é que de dentro da dor parece exatamente igual, mas o tempo revela a diferença. E se você olhar para trás com honestidade, você vai conseguir identificar pelo menos um momento em que algo que parecia uma rejeição se revelou, mais tarde, como a maior proteção que você poderia ter recebido. O Senhor não estava te abandonando quando aquelas portas fecharam. Ele estava te guardando para algo que aquelas portas nunca poderiam conter. Deus estava removendo distrações para que você pudesse caminhar na sua missão. E aqui chegamos num ponto crucial.
o ponto que separa os escolhidos que entendem seu propósito dos que passam a vida perseguindo a sombra do que poderia ter sido. Ser escolhido não significa vida fácil. Eu preciso que você absorva isso profundamente, porque existe um erro comum, especialmente no nosso contexto espiritual, de imaginar que ser um escolhido por Deus significa que tudo vai fluir sem obstáculos, que as portas se abrirão magicamente, que as bênçãos virão sem nenhuma batalha. Mas observe os escolhidos da história. José foi vendido pelos próprios irmãos antes de se tornar governador. Moisés passou décadas no deserto antes de libertar uma nação. Paulo enfrentou perseguição, prisão, naufrágios, e sua mensagem ecoa até hoje, 2 milênios depois. O chamado não te isenta da luta. O chamado dá significado à luta. E essa é a diferença que transforma tudo. Quando você não compreende seu propósito, a adversidade parece aleatória, cruel, injusta. Parece uma punição sem motivo. Parece que o universo conspira contra você. Mas quando você começa a enxergar, através da lente do propósito, a mesma luta se transmuta. Ela não se torna mais fácil, necessariamente, mas ela ganha um sentido. E sentido é o que nos mantém firmes quando o peso parece intolerável. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, deixou uma marca na história da psicologia humana com sua frase: "Quem tem um porquê para viver, aguenta quase qualquer como." Seu porquê está sendo revelado e ele é maior do que você imagina. Mas agora vem a parte que eu realmente desejo que você internalize. A parte sobre quem você é espiritualmente, não apenas emocionalmente. Você carrega um peso no reino espiritual que vai muito além do que seus olhos físicos podem ver. Isso pode parecer estranho se você não costuma pensar assim, mas me acompanhe. A Bíblia nos diz que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra forças, contra poderes, contra os dominadores das trevas deste mundo. Em outras palavras, existe uma dimensão da sua existência que não é visível, mas é totalmente real. E nessa dimensão, sua presença tem peso. Quando você entra num ambiente carregando luz, algo no espaço muda. Você pode não perceber, mas as pessoas ao redor sentem. Há quem se aproxime de você buscando algo que não consegue nomear. E há quem se afaste, porque a luz incomoda quem prefere a obscuridade. Você já notou que algumas pessoas, sem motivo claro, ficam desconfortáveis perto de você? Que certas relações se desfazem sem explicação racional? Que em alguns lugares você simplesmente não consegue encontrar paz? Isso não é paranoia. Isso é percepção espiritual. E essa percepção, quando cultivada e alinhada ao propósito, se torna uma das suas ferramentas mais poderosas. Vamos abordar um conceito que poucos entendem corretamente: o período de deserto. Quase todo escolhido passa por um período que, na tradição bíblica, chamamos de deserto. Um tempo de aparente vacuidade, de secura, de silêncio divino, de espera sem clareza. E esse período tem características muito específicas que você talvez reconheça. Primeiro, o isolamento. Uma sensação de que mesmo rodeado de pessoas, você está fundamentalmente só, como se um vidro invisível separasse você do mundo. Segundo, a confusão de identidade. Você sabe que é mais do que está sendo. Sente que há algo maior esperando, mas não consegue ver claramente o que é quando virá ou como se manifestará. Terceiro, a tentação de abandonar, não de forma dramática, mas aquela voz sutil que diz: talvez isso tudo não seja real, talvez você tenha se iludido, talvez seja melhor se conformar. Quarto, a percepção aguçada. Paradoxalmente, no deserto, sua sensibilidade espiritual aumenta.
você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas, sinais, coincidências significativas, sonhos mais vívidos, uma intuição mais fina. Se você está nesse período agora, ou se reconhece já ter passado por ele, entenda que o deserto não é o destino, é a preparação para a terra prometida. E a saída do deserto não acontece quando o mundo externo muda. Acontece quando algo dentro de você muda. Quando você passa de fugitivo para escolhido, de vítima para ungido, de alguém que está sobrevivendo para alguém que sabe exatamente onde está caminhando. Agora eu quero fazer uma pausa e te fazer uma pergunta importante. Você tem alguém na sua vida que consegue ver em você o que você ainda não consegue ver em si mesmo? Alguém que, quando olha para você, não vê apenas a realidade atual, mas enxerga o potencial, o chamado, a grandeza que ainda está por se manifestar? Se você tem essa pessoa, valorize, cuide dessa relação, porque um dos maiores presentes que alguém pode receber é ser visto pelo que é capaz de se tornar, não apenas pelo que já é. E se você não tem essa pessoa na sua vida, ou se sente que ninguém ao seu redor consegue enxergar além da superfície, então, este momento precisa ser esse espelho para você hoje. Eu te vejo, o céu te vê, e o que é visto é real, mesmo que ainda não esteja completamente materializado. Vou te contar algo sobre os momentos que antecederam as maiores transformações na vida das pessoas que conheço. Sempre, sem exceção, havia um período de pressão máxima logo antes da mudança radical. É como se a vida, ou Deus, ou o universo apertasse ao máximo justamente quando a virada estava mais próxima. Como um teste final de resistência, uma questão silenciosa. Você ainda crê mesmo agora? Você ainda confia, mesmo aqui? E as pessoas que passaram por essa pressão final sem desistir foram as que testemunharam a transformação mais extraordinária de suas existências. Então eu preciso te perguntar, você está num momento de pressão máxima agora? Se sim, não interprete isso como sinal de que tudo está indo mal. Pode ser o indicador mais claro de que a virada está mais próxima do que nunca. Não abandone o campo de jogo quando o placar ainda não está definido. Vamos falar sobre o chamado de forma mais concreta, porque espiritualidade sem prática se torna apenas sentimento. O chamado não é algo que você vai encontrar um dia no futuro, completamente formado e embalado para você abrir. O chamado é algo que você já está vivendo, em fragmentos, em partes, em momentos específicos que talvez você não tenha reconhecido como sagrados. Você já sentiu aquela ocasião em que ajudou alguém e experimentou uma paz que vai além da satisfação comum? Aquela sensação de que você estava exatamente onde precisava estar, fazendo exatamente o que precisava ser feito? Isso é um fragmento do chamado. Você já teve uma conversa que, sem você planejar, tocou profundamente a outra pessoa de uma forma que ela mesma disse que precisava ouvir exatamente aquilo? Isso é um fragmento do chamado. Você já enfrentou uma situação que parecia impossível e no meio dela encontrou uma força que não sabia que possuía? Isso é um fragmento do chamado. O chamado não aparece de uma vez. Ele vai se revelando em pedaços ao longo do tempo, como um mosaico que só faz sentido quando você se afasta o suficiente para ver a imagem completa. E o que você está vivendo hoje, com todas suas dores e perguntas sem resposta, é uma parte desse mosaico. Agora preciso falar sobre uma armadilha. Uma das mais perigosas para quem carrega um chamado é a armadilha da comparação. Você olha para alguém e pensa: por que a vida deles parece mais fácil? Por que as bênçãos que eu busco parecem já ter chegado para eles? Por que eu ainda estou aqui, esperando, enquanto outros já estão colhendo? E essa comparação, se não for reconhecida e descartada imediatamente, é capaz de te convencer de que você está atrasado,
de que passou da hora, de que talvez o chamado que você sente não seja real, porque se fosse, já teria se manifestado. Mas aqui está a verdade que liberta. Você não está atrasado. Você está no cronograma divino. E o cronograma divino não obedece ao calendário humano. Ele obedece à maturidade do vaso, à profundidade das raízes, à prontidão interior que não pode ser forçada, apressada ou comparada com a de qualquer outra pessoa. Abraão recebeu a promessa do filho e esperou décadas. A mulher estéril que se tornou mãe de nações não estava atrasada. Estava sendo preparada para testemunhar um milagre que só acontece quando a possibilidade humana se esgota. O que Deus vai fazer através de você será tão claramente sobrenatural que nenhuma pessoa poderá atribuir à sua inteligência, ao seu esforço, aos seus contatos ou à sua estratégia. Será evidente que só pode ser Ele. E é por isso que a preparação leva o tempo que leva. Porque o milagre que vem pela mão do homem recebe crédito do homem. Mas o milagre que vem quando tudo o que o homem pode fazer já foi feito, esse glorifica apenas o eterno. Chegamos num momento de transição, e eu quero que você sinta o peso do que vou dizer agora. O tempo do esconderijo acabou. Por anos, talvez décadas, você se encolheu. Às vezes por humildade genuína, às vezes por medo de errar. Às vezes por feridas antigas que te fizeram acreditar que era mais seguro não se expor, não arriscar, não sonhar alto para não cair de muito alto. E por um período, esse recolhimento foi necessário. Foi parte da preparação. Mas existe um ponto em que o recolhimento que foi proteção se torna prisão, em que a humildade que foi virtude se torna esquivança, em que o medo que foi prudência se torna desobediência ao chamado. E o céu está dizendo hoje que você chegou nesse ponto. Não é mais tempo de esperar que alguém te descubra, que as circunstâncias mudem, que a vida te entregue as condições perfeitas para você finalmente começar a ser quem foi criado para ser. As condições perfeitas não existem. Existem as condições atuais, imperfeitas, incompletas, desafiadoras, e a decisão de agir dentro delas, mesmo assim. Moisés tinha uma dificuldade na fala. Gedeão era o menor da família mais insignificante. Davi era o mais jovem, ignorado pelos próprios irmãos, tão irrelevante que quando o profeta chegou para ungir um rei, nem se lembraram de chamá-lo. E foi esse que Deus escolheu. Porque Deus não escolhe pelos critérios humanos. Ele escolhe pelo coração, pela disponibilidade, pela disposição de dizer sim mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo sem se sentir preparado. Você está pronto o suficiente. Sempre esteve. Quero falar sobre o poder da sua história. A história que você viveu, com todas suas imperfeições, fracassos, decepções e reviravoltas, é uma das ferramentas mais poderosas que você possui. Porque no mundo em que vivemos hoje, autenticidade é rara, profundidade é rara. Alguém que passou pelo fogo de verdade e consegue falar sobre isso com honestidade é raro. E as pessoas que estão passando pelo que você já passou, ou pelo que você ainda está passando, precisam de alguém assim. Não de alguém com a vida perfeita, não de alguém que nunca errou ou nunca sofreu, mas de alguém que foi ao fundo e encontrou chão. De alguém que sobreviveu ao que parecia impossível de sobreviver e pode dizer com convicção: você também vai sair disso. Você tem essa credibilidade. Você ganhou essa credibilidade nas trincheiras da sua própria vida. E quando você finalmente usar essa história em qualquer forma, em qualquer contexto, em qualquer plataforma ou relação, você vai perceber que não estava sofrendo apenas por você. Você estava sofrendo para poder um dia ajudar outra pessoa a atravessar o mesmo. Nada foi desperdiçado. Absolutamente nada.
Agora deixa eu te contar sobre um detalhe espiritual que pouca gente para pensar. Existem momentos na vida de um escolhido em que o céu literalmente para o fluxo normal dos acontecimentos para entregar uma mensagem, para criar um espaço de atenção, de abertura, de receptividade. Esses momentos são raros e são reconhecíveis, nem sempre de forma espetacular, mas por uma quietude interior, uma atenção aguçada, uma sensação de que algo importante está sendo comunicado. Se você está sentindo isso agora, enquanto escuta este áudio, se algo dentro de você está respondendo, se há um calor no peito, uma emoção que você não consegue nomear direito, uma certeza de que este conteúdo não chegou até você por acaso, então presta atenção, porque o céu está falando, não através de um trovão, não através de uma visão dramática, mas através de palavras que penetram onde as palavras comuns não alcançam, através de um áudio que você começou a ouvir num momento específico da sua caminhada, através do instante exato em que você precisava ouvir exatamente isso. E a resposta a essa palavra não é só emocional, é prática. O que fazer com esta mensagem? Primeiro, reconheça. Pare por um instante e honestamente reconheça o que você viveu. Não para reviver a dor, mas para honrá-la. Para dizer, isso aconteceu, foi real e eu atravessei. Segundo, reavalie. Olha para aqueles capítulos da sua vida que você classificou como fracasso, rejeição ou abandono. E se você os reclassificasse? E se você os visse como preparação, proteção e redirecionamento? Isso não apaga a dor, mas muda o significado. E quando o significado muda, o peso muda. Terceiro, responda. O chamado não é algo passivo. Ele pede uma resposta. E a resposta começa com um passo. Qualquer passo, na direção daquilo que você sente que precisa ser feito. Não espere estar completamente pronto. Não espere ter todas as respostas. Dá o próximo passo que você consegue enxergar. Quarto, comunique. Compartilha esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir. Alguém que está no meio de uma batalha, questionando o próprio valor, duvidando do próprio propósito. Você pode ser o instrumento pelo qual esta palavra chega até essa pessoa hoje. Antes de encerrar, eu preciso dizer algo que vai ficar com você. Existe um motivo pelo qual você ainda está aqui. Não apenas vivo, mas buscando, crescendo, se aprofundando. Existe um motivo pelo qual, depois de tudo que você passou, você ainda não desistiu de acreditar que há algo maior operando na sua história. Esse motivo não é teimosia, não é ingenuidade. É uma semente que foi plantada lá atrás, que sobreviveu a todas as tempestades, que continuou crescendo mesmo debaixo da terra, mesmo sem luz, mesmo sem reconhecimento. E essa semente é o chamado. Você não escolheu o chamado te escolheu. Ele estava lá antes de você saber o que era. Ele vai estar lá quando todas as circunstâncias externas mudarem. Ele é o fio que atravessa toda a sua jornada e que, quando você finalmente consegue ver, revela que o que parecia caos sempre teve uma ordem. Você é escolhido. Não porque você fez tudo certo, não porque você é perfeito, não porque você nunca duvidou ou nunca caiu, mas porque Deus olhou para você com todas as suas imperfeições, com todas as suas dúvidas, com todo o seu cansaço e disse, é esse. Através dessa vida, eu vou mostrar o que só o impossível se tornando possível pode mostrar. E se esta palavra penetrou no seu coração hoje, se você sentiu algo enquanto escutava, se algo se moveu aí dentro, então não ignore isso. O céu não interrompe o fluxo da sua vida com frequência. Quando faz, é porque há urgência. É porque o momento é agora. É porque a fronteira que você precisa cruzar não pode esperar mais um dia. Você já esperou o suficiente. Você já se preparou o suficiente.
Você já pagou o preço do chamado em noites de lágrimas e dias de incerteza. Agora é tempo de receber, de se levantar, de dar o próximo passo. O chamado não pode mais esperar e você não precisa mais esperar também. Se este áudio tocou algo em você, eu preciso que você faça uma coisa agora. Deixa seu comentário. Escreve só uma palavra. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.